Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros Podcast. Hoje eu tô com o autor desse livro aqui, ó, Miragem Empreendedora, que é o Vinícius Fernandes. Ele é professor, pesquisador e doutor em ciências sociais. Então a gente vai ser um papo aqui, acho que vamos subir a régua desse papo aqui hoje, hein? Vai ser um papo legal, eu quero que vocês conheçam ele aqui e a gente já vai engatar pro começo do episódio. Vinícius, obrigado, cara. Obrigado por ter topado o convite, vindo aqui. Indicação da Carol. Carol, Jasper, obrigado, um beijo. Obrigado, Carol. Carol falou que você precisa gravar com o Vinícius. Precisa conhecer o Muito Vinícius. Vocês vão se conectar, vai ser bem legal. Então, obrigado. Obrigado pela presença. E quero conhecer a sua história, quero falar do livro, quero falar de doutorado em ciências sociais, que vai ser um papo incrível aqui. Aí sim, Adilson, muito obrigado. Obrigado também à audiência que nos escuta. Temos muita coisa para conversar. Em primeiro lugar, gosto de me definir como um educador. Boa. E quero explicar um pouco isso, porque nessa trajetória de idas e vindas, as ciências sociais, ser professor na educação básica, no ensino superior, a gente fica um pouco multifacetado. Tá. Então, das diversas experiências, gosto de dizer isso, sou um educador. Muito bom, muito bom, muito bom. Então vamos começar, vamos por aí então. Conta um pouquinho da sua trajetória ali, seus estudos ali na faculdade, como você decidiu ir para esse caminho até a gente chegar no livro, no doutorado, mas conta um pouquinho da sua jornada primeiro, quem que é o Vinícius, suas primeiras experiências ali. Uau, começando pelas perguntas difíceis. Tá. Como chego nas ciências sociais e como isso acontece? Tá. Acho que uma coisa importante para a audiência é saber que eu sou capixaba, legal. Sou botafoguense, basquetebolista nas horas vagas e escolhi as ciências sociais por ter uma predileção pelas humanidades. Legal. Desde o ensino médio. Então fui ali me aproximando da história, da geografia, talvez tenha pensado em fazer direito em algum momento. Caramba. Mas fui me encaminhando para a sociologia porque na época eu tinha interesse muito particular na ciência política. Tá bom. Mas isso foi mudando com o passar do tempo. Então, prestei meu vestibular para a Universidade Federal do Espírito Santo. Tá bom. Saudosa Universidade Federal do Espírito Santo, onde fiz licenciatura, bacharelado, também fiz o mestrado. Mas onde talvez eu já tenha uma experiência para contar sobre leitura. Tá bom. Afinal de contas, quando eu chego na universidade, tinha tido antes uma experiência escolar permeada pela leitura, mas também muito permeada pelos vestibulares. Tá bom. Então, eu era uma máquina de fazer questões de marcar X. Caramba! Então, fazer questão de múltipla escolha, para mim, era uma coisa fácil, porque estava muito treinado para isso, em termos de vestibulares. Tá bom. Em paralelo, tinha uma trajetória de leitura um pouco mais ampla que meus colegas de sala. Tá. Então, gostava muito de ler crônicas. Naquele momento, bom. Luiz Fernando Veríssimo, para mim, era o máximo. Tá. Gostava muito de lê-lo. Mas, quando cheguei na faculdade, em ciências sociais, com a carga de leitura maior, aí minhas dificuldades. Não conseguia concluir um texto e saber o que foi dito. Tá. Terrível, Adilson. Porque uma coisa é você estudar na escola os temas para o vestibular e conseguir ser pragmático em relação a isso. Tá bom. Para passar no vestibular e ponto final. Outra coisa é você ler por prazer, fruição. E uma outra coisa é você conseguir, de um texto sociológico, extrair daquilo um significado teórico mais amplo. Tá. Então, acho que quando me perguntam, Vinícius, quais são as opções? Né? Entrou para ciências sociais. Tem uma aspiração ali de entender como é que funciona essa tal dessa sociedade, mas tem também desafios. Tá. Do tipo, como que eu me relaciono com esse tipo de leitura que é de outra forma, é de outra natureza, nem sempre são textos gostosos de ler. Tá bom, legal. O Vinícius, fiz umas anotações aqui, depois eu quero entrar no livro também, mas antes, para quem, por exemplo, vamos pensar assim, uma pessoa que está acompanhando aqui o episódio e ela está talvez perguntando, o que faz um cientista social? Uau. Conta assim um pouquinho das pesquisas, do seu trabalho, para a pessoa se situar, porque às vezes pode ser que alguém tenha essa dúvida. Então, claro. O que é um cientista social? Uau. Vamos lá. As ciências sociais se dividem em 3 grandes áreas do conhecimento. Tá. A antropologia, a sociologia e a ciência política. Além disso, se relaciona com outras também, né? Com a filosofia, com a economia, mas aí já são relacionamentos secundários. O cerne das ciências sociais
São essas 3 primeiras. E Tá. cada qual com um campo de atuação mais específico. Então, o cientista político, por exemplo, trabalha muito na assessoria política, no marketing político, na formulação de políticas públicas. O sociólogo também atua nas políticas públicas de maneira um pouco diferente do cientista político. Também atua na assessoria de organizações da sociedade civil, pesquisas quantitativas e qualitativas, também pesquisas de mercado. Isso tem se ampliado. Eu tenho até uma história para contar sobre isso, assim, porque atuei em pesquisas quantitativas, esse é outro capítulo da minha vida. E o antropólogo atua na FUNAI, com povos indígenas, atua também em pesquisas de mercado. Muitas empresas têm se atentado a um olhar do antropólogo de conseguir reconhecer quais são as tendências de consumo, entender quais são os padrões que podem ser utilizados de maneira mais mercadológica. Mas esse é o campo do bacharelado. Tá bom. Então, quem quer se profissionalizar em termos das ciências sociais, em geral, vai para esses caminhos. Entendi. Um outro campo é o campo do ensino, da educação. Ali a sociologia é preponderante, porque há sociologia na educação básica, mas também há disciplinas no ensino superior. Acho que quase todo mundo, independente do curso, tem que passar por uma sociologia geral, uma sociologia da educação, uma sociologia aplicada a alguma coisa no ensino superior. E aí fica a nosso cargo sociólogos e cientistas sociais de maneira geral. Tá bom, legal. Muito boa explicação. Conta essa curiosidade aí da pesquisa aí que eu quero saber. Sou curioso. Adilson, acho que eu fui um homem fragmentado em muitas almas. Assim. Então, da minha trajetória acadêmica, eu fui experimentando de tudo um pouco, ainda na faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu estava com o pé na educação, então participei de cursos pré-vestibulares populares, esse é um capítulo importante da minha vida também. Eu fui já começando as pesquisas em sociologia do trabalho, que resulta nessa tese de doutorado, mas ao mesmo tempo também tentei uma inserção profissional dentro das pesquisas quantitativas. Tá bom. Então, eu mais alguns colegas nos juntamos, fizemos pesquisa de intenção de voto, fizemos pesquisa de adesão sindical. Olha que interessante, a gente vendia pesquisa quantitativa para sindicatos e organizações da sociedade civil, entendendo qual que é a preferência dos filiados, o que eles esperam, qual a percepção que eles têm. Então isso durou aí cerca de 2 anos na minha vida. Não segui, porque de fato o chamado da educação para mim era preponderante, mas foi uma experiência incrível. Guardo com muito carinho, apesar de não ter seguido. Que legal, que legal. E do livro? Vamos entrar no livro que eu acho que vai ter uma pauta boa aqui agora, porque o nome ele já é provocador, né? Miragem Empreendedora. Vou deixar o link depois. Tem algum lugar? Tem um link depois? Sim, passo o link para vocês da editora, perfeito. Eu deixo na descrição aqui do episódio para quem quiser comprar. Primeiro, eu acho que a gente conversou, se eu não me engano, ele está baseado na sua tese de doutorado. Né? Então, um dos motivos acho que foi isso. Mas, por que você decidiu... Primeiro, conta um pouquinho da sua tese. Depois eu vou perguntar... Depois, na sequência, eu continuo. Mas qual que foi essa tese aqui de miragem empreendedora para o seu doutorado? Legal. A tese, ela coroa uma trajetória dentro da minha vida acadêmica e de estudos no mundo do trabalho que vem desde a graduação. Então, ainda graduando, tinha uma curiosidade particular em entender o que é esse mundo do trabalho maluco que a nossa geração vive. E que, de certa forma, é diferente da geração dos nossos pais, dos nossos avós, que também era um mundo maluco em termos de relações laborais. Né? Acho que essa é a grande semelhança, mas somos malucos de maneira diferente hoje. Então, desde a graduação, tentava entender esse mundo do trabalho que se transformou, que atua hoje numa dinâmica de flexibilidade, numa dinâmica de arranjos instáveis. Então, fiz uma iniciação científica, fiz outra, tive a oportunidade de ir para fora do país, ainda na graduação, para estudar Sociologia do Trabalho. Fui bolsista na Universidade de Veneza, na Itália, estudando Sociologia do Trabalho também lá. Retornei, desenvolvi uma dissertação de mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo sobre precariado, que é um tema dentro da Sociologia do Trabalho, discutindo trabalho precário em termos de informalidade, condições de trabalho vis, desemprego, rotatividade, tudo isso muito importante.
e depois, no doutorado, eu entro propriamente no tema do empreendedorismo. Tá. E aí o porquê isso me chamava atenção, por que isso foi importante para mim? Eu acho que isso primeiro parte de um lugar pessoal, de ter uma trajetória familiar marcada pela instabilidade. Tá bom. Então, relações laborais na minha família, onde eu cresci observando, olha, eu acho que isso nos afeta muito. E eu quero entender melhor isso. E me afetava de maneira particular também. Tá. Então, fui microempreendedor individual durante bastante tempo, Tá. com os serviços de pesquisa, que eu contei para Ok, vocês, ok. e também com serviços de professor. Professor que, aliás, não é exatamente regulamentado pelo microempreendedor individual, mas que muitos professores utilizam para ofertar serviços educacionais outros. Entendi. Em teoria, pela regulamentação do MEI. Tá bom. Mas na prática, muitos lecionam em escolas Tá. com um microempreendedor individual, ainda que isso não seja um dispositivo legal. Tá bom. Então, isso para mim foi importante, essa vivência, mas também por observar o seguinte. Quando eu começo o doutorado em 2019, já eram mais de 10 milhões de cadastrados no microempreendedor individual. Tá. Se você pensa em termos da força de trabalho brasileira, e aí quando eu falo em força de trabalho, é o que antigamente se chamava por população economicamente ativa. Tá bom. Então, pessoas no Brasil que estão ali trabalhando, seja em empregos formais, seja na informalidade, seja ocasionalmente. Tá. Então, dentro da força de trabalho brasileira, que gira ali sempre em torno de 90, 100 milhões de pessoas, você ter 10% desse contingente cadastrado e em ascensão é um fator sociológico muito relevante e que eu via que era subpesquisado, Tá bom. subteorizado. Ninguém olhava, ninguém me olhava para isso, né? Ninguém olhava para isso e quando olhava, e essa é uma polêmica que eu abro na introdução, quando olhava por um vetor que eu considero quase que preconceituoso. Ah. E por preconceituoso, não entenda falar mal dos microempreendedores, mas já tem uma ideia preconcebida desse fenômeno MEI, Tá. e com isso já tem tudo que eu vou falar sobre esse fenômeno. Entendi. Eu achava isso pouco... Tipo um estereótipo, né? Um estereótipo. Acho que essa é a palavra definidora. Tá. Então, o microempreendedor, ele crescia ano a ano, mais ou menos 1 milhão por ano. Caramba. De cadastrados. Tá. Esse é o ritmo de crescimento dele. Hoje ele já está em cerca de 14 milhões. E nada indica que vai desacelerar. Tá. Então, enfim. Por quê? Porque caminhamos para um mundo do trabalho cada vez mais instável, cada vez mais flexível e com relações voláteis. Deixa eu perguntar uma coisa, Claro. que eu fiquei curioso. Claro. Nesse estudo que você faz, né, você consegue ver algum... deixa eu melhorar a pergunta. Uhum. Tem algum... Ou até alguma coisa que surgiu na sua tese, que teve resposta, ou então que você tem uma ideia. Por que todo mundo está indo para esse... Por que existe uma crescente de abertura de MEI? Existe um comportamento no país, econômico, alguma coisa assim? Uau. Por que está acontecendo? Essa é a pergunta-chave, Edilson. Se você conseguir responder por completo, aí você me conta a sua própria tese, então tá bom, o seu livro. Mas eu tento ensaiar algumas respostas para isso. Tá. Porque, em geral, a sociologia do trabalho tratava do MEI apenas como um exemplo da flexibilização. Tá bom. E é óbvio que o MEI é isso também. No entanto, o que eu quero afirmar no livro, não só. Existem fatores internos e externos desse crescimento. Tá bom. Quando você me faz essa pergunta, a primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: olha, existem fatores próprios da dinâmica do capitalismo global que influenciam no mundo do trabalho de viés neoliberal, fragmentado. O Brasil não se posiciona fora desse circuito. Ele está dentro e, assim como outros países, flexibiliza a legislação trabalhista para conseguir ter um mercado de trabalho mais responsivo a essas demandas do capitalismo. Entendi. Então você tem Europa, Estados Unidos, mesmo na Ásia, América Latina principalmente, um movimento de desregulamentação, ou seja, menos direitos para os trabalhadores e mais rotatividade do trabalho, para conseguir se adequar a essas novas condições do capital. É preciso dizer que depois disso, beleza, entendemos aqui um argumento de alto nível de abstração. Mas além disso, há movimentos internos. Num mundo do trabalho marcado pelo desemprego e por baixas remunerações e principalmente por informalidade, percebam,
quase 50% da nossa força de trabalho está marcada por relações de trabalho informais. Isso é muita coisa. Que nem todo mundo abre o MEI, né? Abre, entre aspas. É informal, alguns fazem abertura, né, do CNPJ e tudo mais, outros não, né? E essa relação da informalidade e o MEI é um capítulo à parte. Tá. Vou falar mais sobre isso já, Tá. porque é uma das polêmicas do livro também. Tá. Mas o que eu quero dizer antes disso? Que há uma necessidade dentro do mundo do trabalho brasileiro de proteger esses trabalhadores que estão na informalidade, alheios à previdência social, ou seja, à aposentadoria, a uma assistência de saúde, ao auxílio reclusão, ao auxílio maternidade. Tudo isso esses trabalhadores não tinham acesso. Como que eu posso promover acesso aos direitos previdenciários sem que, com isso, eu tenha que colocá-los numa CLT? Entendi. Esse era o desafio em termos de política pública para o governo federal. E aí elaborou-se o microempreendedor individual. Você pagando R$60, R$80 ali por mês, você está contribuindo com a Previdência para um dia poder se aposentar com um salário mínimo e poder usufruir de outros direitos também. É uma forma de não deixar esses trabalhadores à margem. Entendi. Mas o que você me colocou sobre a informalidade é importante porque, mesmo que esses trabalhadores informais tenham adesão ao MEI, muitas vezes as práticas informais se perpetuam. Tá. O que ocorre muitas vezes é que o MEI só vira mais um instrumento para reproduzir uma lógica de informalidade. Os trabalhadores continuam, mesmo cadastrados, não acessando os direitos, mesmo cadastrados, não honrando com o pagamento do DAS. Eu pago todo mês. Aí, ó, importante. Mas aí agora você me fez uma pergunta. Eu não sei meus benefícios. Porque Pois assim, bem, olha só que interessante, é um ponto curioso. Quando eu comecei o curso, a gente estava falando nos bastidores, né? Era tudo uma brincadeira, um hobby. O negócio foi tomando uma proporção até o dia que eu tive que emitir uma nota fiscal. Uau. É um desafio. Aí eu fui fazer uma estratégia de publicidade para apoiar um escritor que estava lançando um livro. E ele pediu nota fiscal. Aí eu falei, incrível. Eu preciso de uma nota fiscal. E como você fez? Então, quem você recorreu? Eu recorri ao Google. Ótimo, é uma bela estratégia. Sendo bem sincero, Isso. eu recorri ao Google. Eu falei, bom, deixa eu ver como é que faz. Uhum. Eu sabia, né, minimamente que o MEI tem algumas facilidades de abertura de CNPJ. Eu fui no Google para como eu abro um CNPJ, como que eu, né... E foi bem curioso, sabe por quê? Em 2 horas eu tava com o CNPJ na minha mão. Isso, perfeito. Eu achei incrível. Falei, cara, que legal. Porque na hora que eu tava pra fechar o negócio, né? Momento curiosidade aqui, né? Eu falei, cara, será que eu posso perder? Porque eu não tenho CNPJ. Porque eu não tava no meu campo de visão. No, tipo assim, tava começando e tal, né? Mas eu não tava assim inclinado a... Será que eu abro agora? Eu também não tinha muito faturamento. Foi uma primeira publicidade que eu fiz. Aí eu falei, não, acho que eu vou abrir. Então daí eu fiquei preocupado, falei, não, preciso parar. Eu parei, sentei, em 2 horas tava com o CNPJ na mão. E o Brasil não é a terra da burocracia? Isso não demoraria 1, 2 meses? 2 horinhas tava com o CNPJ Perfeito. na mão. Aí eu falei, legal, tô com o CNPJ. Aí agora, como é que eu faço pra emitir a nota? Gente, se vier chato o assunto aí, Faz parte. Faz parte, estamos conversando aqui, pode ajudar alguém, tá? Mas vou ser rápido. Aí eu falei, vou emitir uma nota. Aí eu, na minha cabeça, pensando no meu histórico, eu falei, bom, eu tô em Jundiaí, é uma nota de serviço, e eu vou ter que procurar a prefeitura de Jundiaí. Prefeitura, perfeito. Pra emitir uma nota, né? Eu tenho que pagar a taxa de serviço e tudo mais. E aí eu tive dificuldade. Aí eu me enrosquei na prefeitura. Não consegui, não é uma crítica, talvez eu não fui no canal certo também, porque eu tinha, lembra? Eu tinha 4 horas para decidir minha vida, digamos assim, naquele momento. E tem prefeituras e prefeituras. Tem prefeituras com um canal bem facilitado e tem outras que é um esforço hercúleo. Aí o que eu fiz? Isso foi 2023. A gente tá em 25, né? Não consegui na prefeitura. Registrou tal, aí tinha que abrir um chamado, anexar documento, fiz tudo isso. Mas eu falei, cara, eu preciso emitir essa nota, né? Eu preciso, pelo menos, me sentir seguro para avisar o cliente, ó, eu consigo emitir a nota. Isso. Porque eu não ia fechar ali, eu não precisaria emitir a nota naquele momento. Mas, minimamente, eu precisaria falar assim, vamos fechar, porque eu, como meu lado, eu garanto a impressão da nota para você, Perfeito. né? Claro.
Aí eu continuei a pesquisa no Google, aí eu vi que tem um sistema só para emissão de nota para Simples Nacional. Uhum. Eu acho que é isso. Uhum. Aí eu falei, cara, acho que é aqui. Aí foi Isso. facinho. Excelente. Aí eu entrei, cadastrei ali, já coloquei o CNPJ, já me identificou. Aí o mais difícil para mim, sabe o que foi, o Vinícius? Descobrir qual o código do serviço que eu ia colocar. Perfeito. Falei, e agora, Perfeito. cara? Qual o código do serviço? E eu tudo sozinho ali tentando. Incrível, Gilson. Né? Incrível. Aí eu fui, achei. Aí beleza, coloquei o código do serviço, coloquei o valor, eu falei, bom, acho que tá mais ou menos aqui, eu não vou emitir a nota porque eu fechei o negócio, mas tô seguro. Aí fui, fechei o negócio, depois emiti. Mas assim, foi num espaço de 4 horas de uma tarde, de um sábado, que eu abri o CNPJ online, em 2 horas eu tava com o CNPJ na mão, com a declaração do CNPJ. Aí eu peguei, me organizei ali, tive dificuldade na prefeitura, fui pelo sistema nacional mesmo de emissão, me identifiquei e tal. E o mais legal que daí eu falei, bom, agora eu sou uma empresa. Isso. Eu sou uma empresa. Isso, exatamente. Que legal, né? Eu fiquei feliz porque eu falei, Você cara... é o famoso CEO de MEI. Isso, exatamente. Boa. Eu falei, pô, eu sou uma empresa agora, né? E aí eu falei, vou abrir uma conta PJ. Será que vai ser difícil? E eu gostava muito, vou fazer propaganda de graça aqui, né? Sim. Mas vou ter que fazer. Eu gosto muito do Nubank. Isso. Aí eu falei, bom, vou ver aqui. Aí cliquei em 2 botões. Vinícius, no domingo eu tinha uma conta PJ. Excelente. Aí eu falei, cara, agora o negócio ficou sério. Porque eu tenho um CNPJ, eu vou emitir uma nota fiscal, eu tenho uma conta PJ. Se você quiser fazer um plano de saúde, você consegue desconto pelo Então, PJ. olha aí, Comprar um esses- carro zero, você consegue desconto pelo Esses PJ. benefícios que você falou, Isso. eu até sabia, mas eu não me liguei. Uhum. Aí você falou, tem benefício. Quais são os principais, assim? No mercado privado, né? Tá. O que você consegue sendo um PJ? Tá. É isso que eu te contei. Você consegue desconto na compra de automóvel, você consegue abrir conta com condições facilitadas, Tá. acesso a crédito, desconto no plano de saúde, mas em termos de política pública, que eu acho onde mora o grosso dessa necessidade, Tá. são os direitos previdenciários. Tá E bom. por direitos previdenciários, entender aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio reclusão, em caso de doença também. Em caso de doença também, você tem cobertura. Então, tudo isso ajuda a quem estava antes na informalidade a ter um colchão social mínimo para se apoiar em momentos de não poder trabalhar. Agora, qual que é a questão que se coloca após isso? Tá. Beleza, tem uma política pública destinada a esse segmento que é super relevante em termos da estrutura do mercado de trabalho brasileiro, mas após fazer isso, você se identificou como um empreendedor? Você já se identificava como um empreendedor antes? Essa é uma pergunta importante. Eu acho que sim. Antes eu já me identificava como empreendedor, mas olha que coisa louca, né? Já me identificava, mas a partir do momento, se a gente for pensar friamente, eu meio que abri o MEI obrigado. Sim, é isso. Talvez não é nem bonito o que eu vou falar, mas talvez eu ia abrir em algum momento, mas por decisão, talvez eu não iria escolher o momento adequado. Talvez eu deveria ter feito isso no momento que eu decidi criar o Cortes, enfim, mas ele foi de um movimento necessário. Isso. Ó, você precisa. Eu falei, tá bom, então eu preciso. Perfeito. Né? Então, assim, eu já me considerava como empreendedor, mas eu me questionei, tipo assim... Não me questionei, não. Parece que a chavinha virou. A partir do momento que eu falei assim, não, cara, eu tenho um CNPJ agora. Minha empresa, ela... para o governo, para o país, eu sou uma empresa. Então, para mim, foi diferente, né? Enxergar dessa maneira. Há um ganho de autoestima a partir do Total. CNPJ? Eu falei, não, eu sou uma empresa. Eu tô convencido, Adilson, que eu deveria ter te entrevistado para a minha tese de doutorado, tá? Porque, se tiver mais alguma, você pode me entrevistar. Excelente, porque aqui na tese eu procedi por meio de pesquisa qualitativa, sobretudo. Eu faço uma visita a alguns bancos de dados, Tá bom. Principalmente Portal do Empreendedor, algumas pesquisas feitas pelo Sebrae, quantitativas, que são muito boas, muito consistentes, mas eu faço uma leitura sobre esses dados no primeiro capítulo. Nos seguintes, eu faço uma leitura sobre as entrevistas que eu conduzi. Então, conduzi entrevistas entre 20 e 30 microempreendedores individuais. Legal.
de todos os tipos. E eles me contam coisas muito parecidas com o que você está me relatando aqui. Tá. Mas é claro que você está num espectro bem particular, que é o seguinte: quem já se reconhecia como empreendedor vê no MEI uma alternativa pragmática e utilitária. Olha, eu preciso desse CNPJ para emitir uma nota, para tirar algum objetivo final daquilo, e isso aumenta a autoestima. Outros vêm por um vetor contrário, que é do tipo: olha, não me reconheço como empreendedor, vou fazer assim mesmo, e ainda que me chamem de microempreendedor, não o sou. Há quem não se reconheça como, faça e passe a se reconhecer. Tá bom. Daí que é difícil eu dizer o seguinte: olha, temos hoje cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais. Eu tenho 14 milhões de empreendedores? São coisas distintas. Tá bom. Então, de alguma maneira, a escolha do nome, MEI, ela influencia numa captura de subjetividade. Tá. Porque o empreendedorismo, ele não é um conceito que tem um significado imanente. Ele tem diversos significados. Há quem extraia do empreendedorismo um significado mais positivo de autonomia, independência, trabalho por si só, por fazer as coisas com as próprias mãos, criatividade, inovação. E há quem veja o empreendedorismo como subjugação, como viração, que é um conceito importante dentro da sociologia. Por viração, entenda o se virar no mercado de trabalho. Tá bom. No lugar de ter relações mais estáveis e previsíveis, eu estou a todo momento tendo que me virar. Hoje eu sou marido de aluguel, amanhã eu trabalho no caixa do mercado ali cobrindo alguém, no outro dia eu faço um outro tipo de serviço. Isso é o que se chama de viração. Tá bom. Então, o empreendedorismo, ele vai ter essa dualidade, essa contradição, e de alguma maneira legitima essa ordem da informalidade negativa, o que a gente chama em sociologia de empreendedorismo por necessidade. Tá. Sem alternativas no mercado de trabalho, eu gostaria de estar em outro lugar, mas como estou aqui, eu empreendo por necessidade, e o nome da política pública influencia a que eu me torne um empreendedor e não pressione o mercado de trabalho assalariado. Entendi. Por outro lado, essa política pública também influencia o que a gente chama de empreendedorismo por oportunidade, que é quem tem a verve empreendedora, quer criar um negócio próprio e vai seguir por esse caminho. Ótimo. Mas a política acaba atuando nessas duas dimensões, e eu discuto na tese também uma terceira, que é a via da pejotização, que é algo, uma consequência negativa da política pública. Tá. Então, veja, a gente tem uma série de consequências positivas. Colocamos para dentro do direito previdenciário uma série de trabalhadores que estavam alheios. Ao mesmo tempo, eu tenho trabalhadores que antes estavam no mundo assalariado formal, ali com certa estabilidade no trabalho, com FGTS, com férias, 13º, por aí vai, que, agora as empresas veem uma forma de pejotizar, que é tornar aquele trabalhador, antes carteira assinada, uma pessoa jurídica, como se a empresa fosse prestando serviço para outra empresa, agora contratante. Perceba que há uma simulação de relação entre empresas, quando na verdade uma de fato é uma empresa e outra é um trabalhador vestido de uma empresa. Entendi. Continua havendo uma relação assimétrica, mas juridicamente é como se a relação tivesse simetria. Então, esse é um efeito rebote da política pública que eu acho que passa ao largo do que vinha sendo discutido sobre o MEI. Então, o MEI, ele evoca paixões. Tá. Há quem fale, não, por ser uma política de empreendedorismo, ele é totalmente bom. Há, por outro lado, quem fale, olha, o empreendedorismo, na verdade, também tem problemas, então ele é completamente mal. E a discussão que eu tento fazer é a seguinte: olha, o MEI talvez seja um pouco disso tudo junto. Ele tem contradições, ele tem dualidades. Quais são elas? Como que isso se relaciona dentro da trajetória desses microempreendedores e talvez como resolvê-las. Por isso, o que eu estava comentando com vocês sobre a relação entre informalidade também é muito importante. Se eu tenho um trabalhador que estava na informalidade e ele agora é MEI, será que eu paro por aí na formalização?
Porque muitos trabalhadores que eu entrevistei aqui, eles entravam para o MEI, mas na hora de contratar alguém, e o MEI pode contratar via carteira assinada, é bom que se diga, na hora de contratar alguém, contratava informal. Ou seja, eu tenho uma formalidade que impulsiona uma informalidade. Mas aí fica um ciclo... Fica um ciclo vicioso. Fica um ciclo vicioso. Por quê? Porque você tem uma política pública ainda incompleta. Tá. Mas é claro que eu também não faço uma discussão intestina sobre a política pública. As políticas existem, são criadas e podem ser aprimoradas. Tá. Agora, para qual direção está sendo aprimorada, aí eu acho que temos problema. Porque as direções hoje passam simplesmente pelo aumento do teto de faturamento. O que é o teto de faturamento? É quanto você pode movimentar de dinheiro durante um ano. Tá bom. Que hoje é R$81 mil já há bastante tempo. Tá. Por que no ano? No ano. Tá bom. O que dá ali uma média de 6 mil e Sim. alguma coisa por mês, mas você não precisa seguir uma média no mês. Você pode concentrar isso tudo num único mês, enfim. Tá bom. Tá. Há muitas formas de burlar isso que os microempreendedores articulam. Então, isso também é um resquício informal. Tá. Perceba novamente, estou na formalidade, mas eu quero burlar o teto de faturamento por meio de táticas informais. Porque depois, o próximo passo depois do MEI, qual que é? É a microempresa. É a microempresa. E aí é um salto. Aí imposto aumenta, e tudo muda de Tem jogo. necessidade de contador, por aí vai. Então, as pessoas tentam fugir disso em absoluto. As propostas que giram hoje em torno do MEI é de aumentar o teto de faturamento. Tá bom. Não existem outras discussões. Qual que é o perigo de você aumentar o teto de faturamento? Tá. É você aumentar também isso que eu estou chamando de efeito rebote do MEI, que é da pejotização. Então, vou ter cada vez mais trabalhadores de alta qualificação utilizando uma política pública que era para trabalhadores informais, mas que agora está sendo utilizada preponderantemente por um grupo de pessoas que é qualificado, com alta escolaridade, com altos salários. Opa, a gente tem uma política pública sendo deturpada. Tá. Eu não estou mais nos informais, eu estou em outro segmento de maior renda. Entendi. Eu faço essa discussão no capítulo 1 também. Há uma virada de renda, uma virada de escolaridade e até de faixa etária no MEI ao longo dos anos de implementação. Agora já são aí quase 12, 13 anos de implementação. É bastante coisa. Caramba, que legal. Ó, vou contar uma outra curiosidade, depois eu quero fazer uma pergunta aqui do livro. O que foi legal pra mim, quando eu abri o MEI, que eu falei, sou uma empresa, eu fiquei feliz, eu sou uma empresa. Foi separar o dinheiro do que é pessoa física e pessoa jurídica, porque eu acho que foi importante, porque no começo eu tinha que meio que me organizar na mesma conta ali. Aí entrava um dinheirinho do Cortes, aí tinha o meu... Aí ficava complexo. Quando eu abri a minha conta PJ e separei os dinheiros, para mim também foi importante. Para saber, não, o dinheiro do Adilson é o do Adilson. Mesmo eu sendo o fundador do Corte dos Livros, o dinheiro do pessoa física é pessoa física, o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. Então, para mim, esse movimento, ele acabou, como eu falei, sendo meio que obrigado, mas também foi importante para eu me organizar. Mas tem um pouco também, agora pensando, tem um pouco também da minha própria organização, porque eu também poderia não ter aberto a conta PJ, né? Mas para mim, eu achei que foi um diferencial saber dividir também os faturamentos, sabe? Para não confundir. É fundamental. E, na verdade, essa é a maior causa de falência de micro e pequenas empresas. Caramba. É a não separação entre as contas. Você não estabelecer como empreendedor um prolabore para você retirar todo mês e dar estabilidade ao caixa do seu negócio. Tá bom. Então, os estudos do Sebrae ajudam muito nessa compreensão. Assim, a maior causa apontada pelo Sebrae é essa. Então, você fez um movimento muito importante, Edilson. Acertei. Você fez os movimentos corretos dentro da abertura do CNPJ. Boa. Conta para mim o seguinte agora. Para mim, não só para mim, né? Para todo mundo. Claro. Qual que foi o maior desafio nessa tese? Vamos lá. O que você sofreu aí? Eu contei para vocês que vim do estado do Espírito Santo. Tá. Então, por que eu vim parar em Campinas, onde eu resido atualmente? Tá. Vim movido pela Unicamp, que concentra 2 grandes centros de estudo do trabalho, um é o CESIT, outro é o grupo de estudos da metamorfose do mundo do trabalho, pesquisadores super reconhecidos nacional e mundialmente. Que legal. É bom que se diga. Talvez a gente pudesse fazer uma pergunta retórica para a audiência, que é o seguinte: quantos sociólogos a gente leu ultimamente? Quantos sociólogos a gente tem na nossa prateleira?
A sociologia brasileira tem uma tradição crítica muito importante de contribuição no debate público nacional, mas também de leitura de mundo. A primeira aula que eu tive na Universidade de Veneza foi muito engraçado. O professor de teoria sociológica abriu a aula falando assim: olha, na programação da nossa disciplina, a gente vai ler aqui um sociólogo brasileiro que eu considero o maior sociólogo vivo atualmente. Caramba! Aí você ficou grandão, né? Uau, incrível, incrível. É Quem bom que que se diga isso. Professor Ricardo Antunes, da Unicamp, dos Que estudos legal. de Sociologia do Trabalho, Tá. com quem tive o prazer de ter aula, de participar do grupo de pesquisa, enfim. Que legal. Então, é um grande sociólogo e, além dele, há outros sociólogos produzindo coisas interessantes e que são lidas no Brasil, na América Latina, por que não também na Europa. Tá. Fui para a Unicamp, então, de olho nisso. Olha, se a produção de ponta na Sociologia do Trabalho está feita lá, para lá que eu vou. Tá. No entanto, as romantizações, idealizações de alguém que vem de fora para Campinas é também uma fábrica de frustrações, né? É bom que se diga. Outros colegas passaram aqui no podcast falando sobre pós-graduação, sempre tive muito atento a isso. E quando se fala em pós-graduação, é comum que a gente fale, olha, há desafios em termos de saúde mental, há desafios em termos da solidão da pesquisa científica, que é, sim, um processo individual. Então, muita gente aborda a pós-graduação por um viés negativo. E eu quero reiterar que todos esses fatores desafiadores existem. Tá. Agora, fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, seguir uma carreira acadêmica, também tem coisas maravilhosas. Você conseguir dedicar um tempo para estudar aquilo que te motiva, que te dá tesão, que te dá sentido, propósito, é uma oportunidade que nem todo mundo tem. Sim. Eu, Adilson, se eu pudesse escolher a minha vida profissional, eu ganharia a vida estudando. Eu também, com certeza. Como eu não posso, eu fui para pós-graduação, fui lecionar, fui trabalhar no mundo da educação, enfim. Como seria bom, né, se a gente pudesse viver de crítica literária, Sim, grupo de estudos, seria uma coisa maravilhosa. A atuação na educação e a pós-graduação me possibilitou isso. Tá. Então, ao chegar na Unicamp, eu me percebi muito sozinho. Olha, na verdade, eu vou ter que fazer por mim mesmo. Aquelas idealizações que eu fazia, é claro que eu tive interlocuções importantes, mas no final das contas, sou eu sentado na frente do computador, apoiado pelos livros, indo nas bibliotecas e desenvolvendo a pesquisa. Acho que isso é fundamental. Então, a automotivação na pós-graduação, ela é muito importante para definir se você vai conseguir ter uma trajetória de sucesso ali ou não, porque muitos colegas ficam pelo caminho e é natural que fiquem. Por quê? Porque muitas vezes existe falta de orientação por parte do corpo docente da universidade, às vezes a pesquisa não está tão bem desenhada assim, isso também faz parte, mas é importante que você se motive pelo tema que você escolheu. Eu sempre considerei isso um privilégio, de que eu escolhi um tema, elaborei um projeto de pesquisa, passei num processo seletivo e a isso vou me dedicar nos próximos 4 anos. É claro que essa também é uma tese, é uma pesquisa atravessada pela pandemia. Então, entro em 2019 com um projeto de microempreendedores. Né? Mudou completamente. Uma coisa que pegou muito essa minha geração, por exemplo, as pesquisas qualitativas, são as entrevistas, elaborei um roteiro, a gente chama de semi-estruturado, com algumas perguntas para entrevistar microempreendedores, e essas perguntas elas flutuam, né, dependendo do que o entrevistado me conta. Por isso que ele é semi-estruturado. Essas entrevistas eram feitas sempre como? Pessoalmente, com um gravador, coloca na mesa, entrevista a pessoa, depois transcreve, analisa e elabora a teoria. Na pandemia você faz isso como? Até então o paradigma do online não estava estabelecido. Total. Era um tabu. Para ter aula online era um tabu. Tanto é que a resistência à aula online foi grande. E qual foi a minha primeira opção? Esperar. Essa pandemia é passageira, né? Vai durar 3 semanas. 3 semanas a gente volta tudo normal. Daqui a pouco eu dou conta do processo de pesquisa. E acabou que a pandemia foi se estendendo. E aí conversei com o meu orientador. Olha, acho que eu vou fazer as entrevistas de maneira online mesmo. Só que isso não é previsto nos manuais de métodos qualitativos. Entendi. Como que se faz? Eu discuto isso em um dos capítulos também. Como que foi esse bastidor da pesquisa? Como que foi essa escolha? Quais são as vantagens, as desvantagens? Porque ao optar por
entrevistas online, eu acabo, querendo ou não, excluindo um grupo importante da minha pesquisa, que são aqueles trabalhadores que vieram da informalidade no nível mais pauperizado, que não teriam um dispositivo para conversar comigo online. Entendi. Então, esse é um segmento que não aparece na minha pesquisa. Por quê? Porque eu fiz uma opção em preservar o máximo que eu podia o calendário da pesquisa por um método online. À luz disso, o que eu posso elaborar em termos de teoria? Então, acho que isso também é uma tentativa de honestidade com o meu leitor e dizer quais são os limites e potencialidades. Porque nenhuma pesquisa sociológica é totalizante. Elas se pretendem, mas elas nunca vão conseguir ver a realidade enquanto tal. Porque, no mínimo, a realidade está sempre um passo à frente. E eu gosto de brincar com os meus alunos, tem uma frase do Antônio Abunjanra, que ele fala, e aí eu vou parafrasear para a sociologia, né? Sociologia pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é um periscópio no oceano do social. Boa. Periscópio, aquele que você olha assim, a partir do submarino, né? Para ver o que está lá fora. Então, a sociologia ela vê sempre partes do todo. E esse todo em movimento. Eu tento ver uma parte dessa totalidade, que é o mercado de trabalho, de uma subtotalidade, que é o MEI. Dentro disso, eu vejo um determinado segmento, tento identificar quais são as tendências e generalizar essas tendências. Então, dentro desse segmento que eu fui fazendo a pesquisa, lidei com essa contradição. Na pandemia, eu vou fazer o quê? Fiz a opção por seguir com as entrevistas online. É claro que ela me dá uma grande vantagem, que é dar uma transcrição mais límpida. Isso, Adilson, foi uma coisa maravilhosa. Porque para o pesquisador de ciências humanas, transcrever é quase que um fardo. Muita gente terceiriza essa transcrição. Pede para outros colegas transcreverem, paga ali alguma coisa. É informalidade no mundo acadêmico. Eu achei importante eu mesmo transcrever. Porque à medida que você transcreve, você revisita. Você pensa... Não, e às vezes você tem um olho mais treinado do que alguém que vai transcrever e deixa passar uma informação importante, né? Uma palavra, uma vírgula, um vício de linguagem que pode ser crucial na análise da entrevista. Então, eu optei por eu mesmo transcrever todas elas. E é uma tarefa. Cada entrevista tinha ali cerca de 40 minutos, 1 hora. Fiz 20 e tantas, quase 30. Então, é muito tempo de transcrição. Ainda assim, a transcrição fica mais fácil quando você faz a gravação via computador. Isso foi ótimo. E você também consegue conciliar melhor com a agenda dos MEIs. Porque pela natureza do trabalho, os MEIs basicamente trabalham o dia inteiro. Eles não têm uma jornada definida, 8 ou 18. Então, o que eu conseguia? De pegar aquele poro de trabalho que estava inocupado para conseguir fazer a entrevista com eles. Tive desafios de internet oscilante? Com certeza. Impediram a entrevista? Quase nunca. Em algumas eu tive que completar a entrevista por áudio de WhatsApp. Será que isso é o mais tradicional e ortodoxo dos materiais, dos manuais de pesquisa? Acho que não. Mas é a solução que o pesquisador vai dando conforme vai passando. E, aliás, mesmo antes das entrevistas online, os pesquisadores do presencial davam seus jeitos também. A diferença é que eles não contam nos livros. E essa foi uma coisa que eu tentei fazer no livro, que é dar o bastidor da pesquisa. Então, por que eu escolhi o MEI? Isso está escrito. Por que eu fiz tantas pesquisas, tantas entrevistas? Isso está escrito também. A forma que eu fiz está escrito. O que deu errado? Está escrito. Legal. Então, isso é importante para também desromantizar uma coisa da pós-graduação, que é a trajetória linear, límpida, reta, que não tem percalços. A pesquisa sociológica tem, e tem muitos. Quais são e como isso se reflete no objeto de pesquisa, para mim foi crucial. Eu acho que esse talvez seja um estilo de escrita. Estava comentando com um colega, né? Vinícius, eu vi aqui que você tem um estilo de escrita tal e coisa, como é que você fez? Escrever, para nós acadêmicos, sempre é um desafio, porque você lida com travas de escrita. E aí, como você supera as travas? Eu não me considerava um pesquisador com tantas travas de escrita assim. Consegui escrever, mas acabei estudando muito sobre isso. E uma primeira coisa,
Aí existem cursos acadêmicos que vão contar isso que eu estou contando para vocês. Tá? Então, quem é da academia, anote, faz parte. Vários livros discutindo isso. Acho que o principal é o Truques da Escrita, do Howard Becker. Tá. Muito bom livro. Outro, Como Fazer uma Tese, do Humberto Eco. Acho fundamental para todo mundo que está pensando em pós-graduação. E a primeira grande trava é a ilusão de que a gente vai, na primeira versão, escrever a melhor versão, a tese perfeita. E não vai. A tese é você escrever, revisar, reescrever, revisar, tantas vezes quanto forem necessários. A segunda grande trava é você querer conciliar, no primeiro momento, a sua pesquisa bibliográfica com as conclusões e hipóteses que vão para a tese. Tá. Isso também é outra grande trava. Você não precisa escrever toda a bibliografia que você estudou. Tá. Aliás, eu acho que isso deixa as teses chatas, né? Tá. Uma coisa que o leitor não vai encontrar aqui são grandes revisões de literatura. Tá bom. Que é comum nas teses de ciências humanas. E quando eu fui pensar um pouco no meu estilo de escrita, um colega me deu a seguinte dica: Vinícius, vê autores que você gosta de ler e tenta observar a estrutura de argumentação deles. E eu fui nessa. E nesse momento eu aproveito para render homenagens a Michael Burawoy, um sociólogo estadunidense, faleceu semana passada. Caramba. Atropelado. Estava passando pela faixa de pedestres e foi atropelado por um carro que não parou. Caramba. Então, era um sociólogo já de idade, produziu muito, mas ainda tinha muitas contribuições. E talvez seja um dos sociólogos que mais me influenciou teoricamente aqui nessa tese. Legal. Então, fica a minha homenagem a ele. Me inspirei muito na estruturação dos argumentos e de outro sociólogo chamado Eric Olin Wright, também um sociólogo estadunidense. Tá. Daí, eu fui tirando uma coisa que na tese foi importante, que é ter sistematicidade dos argumentos. Nem sempre em sociologia os acadêmicos privilegiam uma leitura que seja de fácil acesso. Eu não considero, Adilson, o meu livro um livro de leitura en passant. Afinal de contas, é uma tese de doutorado. Faz parte que tenha áreas mais ásperas de leitura. Mas muito profundidade, muito detalhe. Né? E detalhe de teoria sociológica, que é uma coisa que eu gosto. Quando a gente fala teoria sociológica, é como se fosse a física pura da sociologia. Tá. É algo nesses termos. Então, há momentos mais ásperos, mas há também capítulos mais acessíveis. Então, para quem tiver com curiosidade, ainda é uma tese de doutorado. E uma tese de doutorado é feita para contribuir com a acumulação do conhecimento científico. Tá. Então, para quem tiver curioso, acho que vale a pena. Dá uma passada na introdução, ali eu conto o que tem em cada capítulo, e nos capítulos o que mais te interessa. Há capítulos e capítulos em termos de acessibilidade da leitura, e há também diferentes influências. Eu acho que essa é uma pergunta comum que meus alunos me fazem, colegas também, que é o seguinte: quais são as principais influências teóricas, né? Na sociologia, a gente tem 3 grandes tradições, que é do marxismo, que é do funcionalismo, a partir de um outro autor chamado Durkheim, um sociólogo francês, fundador da sociologia, e de um sociólogo alemão chamado Max Weber. E aí, Vinícius, qual que você se filia? Como é que está isso e tal? Essa é a pergunta que não quer calar para os autores da sociologia. Todo mundo fica nessa. E talvez os 3 estejam presentes aqui em momentos distintos. Essa foi uma crítica que me foi feita na banca de defesa e que eu encarei como um elogio, sinceramente. Falou assim, não, mas esse capítulo aqui está muito weberiano. Por que não? Esse aqui está muito gramsciano, sim. E no final das contas, talvez hoje eu diga para vocês que é um trabalho buravoiniano, fazendo homenagem aqui ao Michael Burawoy. Sim. E, acima de tudo, esse é um trabalho do Vinícius. Eu me reconheço muito nele. Quando os colegas me perguntam, vale a pena entrar para o doutorado? Eu digo que sim, se for para produzir um texto que você se reconheça nele depois. Maravilhoso. Isso foi uma das grandes vantagens do estilo de orientação que eu tive. Um orientador que me deixou bastante livre para fazer as escolhas que eu queria fazer, utilizar os conceitos que eu queria utilizar. Tanto em termos de conceitos, quanto em termos de estilo de escrita. Então, fui buscando esse estilo a partir de autores que me inspiraram e tentando sistematizar argumentos. O argumento 1, 2, repercute nisso aqui, isso tem uma outra consequência mais para frente.
eu ia tentando organizar dessa maneira e, na sequência de capítulos, um capítulo fala sobre MEI, os dados, quem é, para que serve, quem são. Outro capítulo eu falo sobre empreendedor, afinal de contas, quem é ele no Brasil? Porque empreendedor e MEI se parecem, mas não são a mesma coisa. Depois eu falo sobre empreendedorismo, que se parece com empreendedor e MEI, mas também não é a mesma coisa. Tá. É um movimento diferente. Então, modéstia à parte, isso está bem separado dentro da exposição e eu acho que é um facilitador de leitura também. Muito bom. Muito bom. Ô, Vinícius, eu tenho 2 perguntas. Uhum. A primeira, o que você quis passar como mensagem nessa capa? Uau! Que tem um fio, né? Se você chega aí, acho que dá pra ver. Ele tem um fiozinho ali. Qual que é a mensagem que você quis passar? Bora lá. O título completo, Miragem Empreendedora, Trajetórias do Trabalho, ele é um título que eu dei para o livro. Tá. Para a tese está disponível como Sociologia do Microempreendedor Individual. Tá bom. Um título menos criativo, né, para a tese, mais standard, assim, Uhum. tradicional, e que diz mais diretamente a que veio. Para o livro, eu me inspirei muito na montagem do título do Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa coisa separada por uma vírgula ali, colocando uma dicotomia. Então, de um lado, a miragem empreendedora, do outro lado, as trajetórias do trabalho. E essa capa foi confeccionada por uma amiga de um grupo de pesquisa em estudos do trabalho lá da Universidade Federal do Espírito Santo, designer, talentosíssima, que mostra esse empreendedor se equilibrando, tentando alcançar as escadas da carreira. Tem aqui um crachá MEI, um crachá CLT, tem essa coisa meio... De um lado você tem ele todo em preto, do outro lado todo em branco. Então o MEI ele é permeado de dualidades e contradições. Ao mesmo tempo que ele é um instrumento protetivo, ele também é um instrumento flexibilizador. Tá. Ao mesmo tempo que ele aumenta direitos para alguns segmentos, ele diminui direitos para outros segmentos. Tá. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer uma leitura positiva em termos de política pública, a gente também pode fazer uma leitura crítica em termos de política pública. Talvez essa capa expresse um movimento particular meu também, que é, enquanto pesquisador, como definir esse caráter multifacetado do microempreendedor? Porque isso tem vantagens e desvantagens, Adilson. A vantagem é eu conseguir fazer uma leitura que eu julgo mais complexa desse fenômeno. Tá. A desvantagem é que eu tomo porrada de todos os lados. Então, quando eu estou em discussões que tem um interlocutor que toma o empreendedorismo como uma panaceia, aí ele é crítico a mim. Quando eu estou com um interlocutor que toma o empreendedorismo como totalmente ilusório, ele também é crítico a mim. E eu acabo sendo crítico a todos eles em contrapartida. Você está na mira de todos os lados. Exatamente. E eu tentei me virar nessa corda bamba também. Além do meu trabalho, tem outros discutindo o microempreendedor individual. Acho que isso veio crescendo recentemente. Mas temos uma longa caminhada em termos de estudos do trabalho para conseguir desvendar melhor o que é essa categoria profissional. Afinal de contas, outras categorias já foram profundamente estudadas. Professores, bancários, comerciários, etc. e tal. E esse tal microempreendedor? Há um desafio aí, que é o microempreendedor, são mais de 300 ocupações. Classificações no que a gente chama de CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica. Você deve ter ficado pesquisando nessa lista, né? Eu fiquei bem uns 40 minutos ali nessa. Só olhando. Cada uma das descrições, o que pode, o que não pode. Então, são muitas atividades. O que eu consegui cobrir? As principais delas. Esteticistas, motoristas, entregadores, professores, eletricistas. Tem muita gente do reparo doméstico por aí. Muita gente do trabalho de comunicação, que é uma área muito pejotizada. Então, colegas da comunicação raramente são CLT. Colegas da comunicação, em geral, são PJs e muitos deles PJ via MEI. Então, é uma miríade de atividades. Como é que você concilia isso também?
há quem, na pesquisa acadêmica, foque em uma das atividades. Quem for pesquisar vai encontrar isso. Mas eu optei por uma abordagem generalista, que é pesquisar o máximo de atividades que fosse possível para poder estabelecer um comparativo entre essas atividades. Isso possibilita entender que o MEI tem efeitos diferentes dependendo da atividade que você está falando. Entendi. Acho que isso é algo importante. Muito bom. Muito bom. Tem uma última aqui do livro. Que não sei se é bem do livro, mas assim, nem todo mundo transforma uma tese de doutorado em livro. É verdade. Por que o Vinícius decidiu? É uma tentativa de dar circulação. Tá. Eu não me iludo, Adilson, de que seja um best-seller. Tá. Mas você agora é um escritor. Tá vendo? Posso me autodenominar assim? Te apresentei errado no começo aqui. Escritor, professor, pesquisador. Olha que chique. Não tenho nem roupa para isso. Mas é uma tentativa de dar mais circulação. Tá. É claro que a tese de doutorado está disponível publicamente no repositório de tese da Unicamp. Quem quiser, vai lá. Existem diferenças do livro para a tese. O livro, existe uma tentativa de deixar algumas passagens um pouco mais leves, retirei algumas citações mais duras, enfim. E o livro circula mais, fica mais fácil dialogar com colegas do campo da sociologia e para fora dele. Agora, publicar um livro em sociologia no Brasil é uma tarefa difícil. Publicar um livro já é difícil. Já é hercúleo. Agora, em sociologia, com uma tese de doutorado, as editoras têm uma resistência a isso, né? Se a tese já está publicada, por que eu faria isso em livro também, ainda que conserve diferenças? E se justifica pelo nível de circulação de cada uma das coisas. Mas encontrei na editora Lutas Anticapital uma alternativa viável de transformar esse sonho em realidade. E a partir disso, eu tive muito mais leitura do que eu esperava. Então, colegas do Brasil inteiro mandando mensagem, referenciando em trabalhos acadêmicos, chamando para eventos. Isso foi muito bom. Então, é uma editora com viés de esquerda, é uma editora com um projeto político claro, mas é uma editora que topou publicar o que ninguém queria publicar. Porque, em tese, o que vende mais é um trabalho que toma o empreendedorismo mais como panaceia, né? Como a resolução dos problemas. E é bom que exista essa literatura também, tá? Não quero demonizar nenhuma forma de literatura. Acho que é um tipo de trabalho que tem que existir, mas o meu também pode existir nesse ecossistema. Tem espaço para todo mundo. Exatamente. Para todo mundo que queira escrever e para todo mundo que queira ler. Isso é importante, né? Então, publicar, e aí e saiu em novembro do ano passado, foi um exercício muito importante para abrir essas portas de diálogo. Eu tive muito mais circulação do que eu esperava. Foi um impacto muito positivo, assim, até em termos de referenciação, que é como se sobrevive no ecossistema acadêmico. Né? Eu preciso que outros colegas pesquisadores da área, quando forem publicar seus artigos, assinalem lá, olha, o Fernandes já falou sobre isso antes, em tal trabalho. Muito legal. Leia lá também. Mas colegas de fora da academia que acabaram lendo e passando para mim qual foi a impressão, qual foi o sentimento, o que gostou, o que não gostou. Isso faz parte também. Então o resultado foi positivo. Ótimo. Foi muito positivo. E eu pretendo continuar nesse esforço da minha dualidade pessoal, que é estar com um pé na academia e um pé fora dela. Tá bom. A academia faz parte de mim constitutivamente. Desde que entrei para Ciências Sociais, me envolvi com pesquisa, projeto de extensão. Fiz de tudo um pouco na universidade. Passei pelo movimento estudantil, acho que é legal dizer. Que legal. Fui conselheiro universitário discente por 2 mandatos na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito me orgulhou a época. Sempre tive envolvido com a pesquisa acadêmica, mas com o pé fora dela também. Então, fui coordenador de cursinhos populares, fui professor de pré-vestibulares, fui dar aula no ensino médio, aí fui dar aula na Fundamental 2 também, uma experiência única na minha vida. Comecei a atuar como professor de professores. Olha que chiqueza, né? Eu ia falar exatamente disso agora, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, que você está com um desafio novo aí. Desafio novo. Conta um pouquinho desse novo empreendimento aí que você... Boa. Esse novo momento. O que eu estou empreendendo na minha vida, né? Ultimamente. Eu já estava contando para vocês que a sociologia do trabalho é uma paixão acadêmica, intelectual,
mas ela também nunca me bastou por si só. Tá. Então, sempre tive um engajamento político dentro do mundo da educação, a partir do momento que eu resolvi, com outros colegas, criar cursos pré-vestibulares comunitários. Tá bom. Então, na Grande Vitória, nós construímos um curso que existe até hoje, já não sou mais coordenador há muitos anos, pré-vestibular Afirmação, chegou a ter 6 núcleos nas periferias da Grande Vitória, aprovando gente na Universidade Federal do Espírito Santo, majoritariamente. Tá. Atuei no movimento estudantil, então educação sempre veio para mim como uma pauta importante, ainda que academicamente meu foco tenha sido a sociologia do trabalho. E o mundo da educação foi me oferecendo oportunidades profissionais. Então, pude lecionar de tudo um pouco. Aliás, eu comecei me apresentando assim, né? Comecei me apresentando como um educador. Porque responder quem é você é uma pergunta difícil. A gente sempre remete à profissão, para ver como o trabalho é constitutivo da nossa identidade. Quem é Faz você? parte da gente. Você é um microempreendedor, você é um educador, você é um professor, você é um bancário. Quem é você? Eu sou um educador. E gosto de dizer isso porque passei por diversos níveis de ensino. Qual que eu gosto mais? Não sei, eu gosto de todos. Passei pelo ensino superior. Dar aula no ensino médio talvez foi onde eu me senti mais confortável. Aí logo em seguida me passaram para dar aula no fundamental. O que significa isso para mim? Dei aula do 6º ano, ali os estudantes entre 10 e 11 anos, até os cursos de pós-graduação, onde eu tenho estudantes, tem 60 anos, 50 anos. É um leque grande, de idade muito grande, cada um com seus desafios, com as suas virtudes, com as suas limitações. Enfim, isso foi muito legal. E nos últimos anos me descobri também um professor de professores, que a gente chama no mercado educacional de formador de professores. Legal. Então, depois da experiência da sala de aula, nas suas mais diversas facetas, eu acabei indo por esse leque. De, olha, alguém que veio da sala de aula, podendo ajudar outros professores a encontrar metodologias melhores, metodologias ativas, que está na moda e eu adoro, gestão de sala de aula, coordenação pedagógica, educação financeira, projeto de vida, tudo isso eu já lecionei. Caramba. Olha que coisa, também virei um profissional polivalente, digamos assim, obedecendo às leis da flexibilidade, me tornei um pouco multifacetado como professor. E no fim das contas, o nosso desafio docente é de ser um sintetizador de conteúdos. Então eu absorvo um conteúdo que é necessário e passo ele da forma mais sintética quanto for possível, seja lá para qual nível de ensino eu esteja falando, né? No fundamental, no médio, na especialização, na formação de professores, enfim. Cada qual com metodologias apropriadas à idade, é bom que se diga, né? Mas impactar o mundo através da educação virou aquilo que faz acordar de manhã, produzir, fazer as entregas que eu quero no trabalho, mas eu não gostaria de ficar com essa alma cindida entre sociologia do trabalho e sociologia da educação. Até porque, acho que essa é uma curiosidade do mundo sociológico brasileiro, a sociologia da educação brasileira nasce muito influenciada por autores do mundo do trabalho. Entendi. Olha que interessante, muita gente que estudava o mundo do trabalho vai para o viés da educação, de tal maneira que o campo trabalho e educação é um campo forte nos estudos educacionais brasileiros. E é esse meu desafio no pós-doutorado, que eu ingressei recentemente na Faculdade de Educação da Unicamp. Fazendo pós-doutorado em educação. Em educação. Então, minha trajetória toda ali, ciências sociais, né? Pensei, não, preciso de alguma coisa na educação. E para conciliar esses estudos e para unificar minhas almas. Então, o meu desafio ali é entender esse novo mundo do trabalho, com as características que eu estudei na tese, o que impacta na organização do saber escolar. Nossa, e por organização do saber... É a pesquisa de pós-doc, né? Que eu não preciso apresentar uma tese, mas eu preciso apresentar um relatório. Um relatório final. E organização do saber, que a gente chama de currículo. Por que o currículo na escola vem mudando da forma que vem mudando? Se eu leio a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, por que ela mudou nessa direção e não em outra direção? Por que em termos de currículo, eu tenho um currículo cada vez mais esvaziado em conteúdos e que coloca a centralidade em competências e habilidades? Isso tem a ver com o novo mundo do trabalho? Para mim, totalmente.
Porque não importa mais para esse mundo do trabalho o que você sabe, mas as habilidades que você conseguiu desenvolver para solucionar determinado tipo de problema. Total. Isso é bom ou ruim? Os dois. Isso é bom, por um lado, que você cria indivíduos mais adaptados a esse mundo do trabalho, mas, por outro lado, você esvazia componentes curriculares importantes. Entendi. Então, você tem entrada no currículo de novos componentes, como, por exemplo, o projeto de vida. Ter projeto de vida é muito importante, uma disciplina estruturada para pensar sobre o seu desenvolvimento socioemocional, o que você tem de propósito, perspectiva. Sim, ela veio disputando cargo horário com quem? Com sociologia e filosofia. Tá. Sociologia e filosofia que, aliás, perderam quase 1/3 da carga horária nas últimas mudanças curriculares. Caramba, eu sou apaixonado por filosofia. Pois bem, então o currículo é um espaço limitado e ele é um espaço de disputa. Entendi. Então essa disputa vai para onde? Qual é o tipo de indivíduo que a gente está querendo formar? E tem uma discussão que eu tento fazer na minha pesquisa de pós-doutorado, que é a seguinte: existe um currículo das escolas públicas para pobres e existe um currículo das escolas de elite para formar aqueles que serão dirigentes das principais empresas, organismos internacionais, e esses não abrem mão dos conteúdos fundamentais. Então, sociologia e filosofia são muito consistentes nesse tipo de currículo. Entendi. Enquanto na escola pública, você teve com o novo ensino médio coisas que viraram até notícia, né? No Twitter, em alguns jornais, que é aulas de disciplina que eram definidas como o que vier por aí, bolo de pote, etc e tal. Tá. Será que esse é o tipo de formação que a gente quer? Ou se esse é um tipo de formação adaptativa para esse mundo do trabalho que é virador, que eu tinha discutido com vocês aqui anteriormente. Tá bom. Me parece que existe uma dualidade curricular. E essa tese... Que não deveria, né? Que não deveria, mas que existe, porque você está formando indivíduos para ocuparem lugares diferentes pós-escola. Nossa, entendi. Então, desde a formação escolar, eu já tenho esses caminhos sendo traçados. Essa não é uma ideia nova, né? Essa é uma ideia que eu pego do Gramsci. Gramsci, lá em 1930, discutindo intelectuais orgânicos, o papel da escola. Ele já colocava o papel da dualidade educacional. O que eu estou fazendo é uma revisita. Porque, olha, a partir dos novos currículos, desse novo mundo do trabalho, eu tenho uma nova expressão da dualidade educacional. Tá bom. Discutir isso no relatório de pós-doc é o meu desafio, em especial dando visibilidade para o que se chama hoje de competências socioemocionais. Tá. Se você analisa os materiais socioemocionais das escolas, você vai ver que existe um discurso distinto para essas escolas de formação de elite, onde eu tenho ali um poder grande da iniciativa, autonomia, de altos cargos, alto desempenho. E, de outro lado, eu tenho um discurso preponderante para estudantes da classe trabalhadora, que é da resiliência em termos de aguente condições aviltantes. Tá bom. Então, essa já é uma forma de naturalizar um mundo do trabalho cada vez mais desestruturado, cada vez mais desregulamentado. Algumas pesquisas em mundo do trabalho indicam que um jovem que está entrando hoje no mercado de trabalho, até o final da vida laboral dele, vai passar por 17 vínculos empregatícios em média. Caramba. É muita coisa. É rotatividade. É instabilidade. É você não conseguir prever coisas na sua vida. Onde eu vou morar, se eu vou poder ter filhos ou não, qual é o próximo passo em termos de estudo, quais são as comunidades que eu vou acessar em termos de formação de identidade. O que eu quero dizer assim, muito claramente é que o trabalho é constituidor do nosso eu. E quando a gente tem uma sociedade que está estruturando o trabalho de maneira flexível, é óbvio que isso invade tudo. Isso invade o que a gente chama hoje de sociedade do desempenho, que é outro autor que eu gosto muito, Byung-Chul Han, autor sul-coreano, leciona na Alemanha. Tem um livreto, Sociedade do Desempenho, mas também outros tão interessantes quanto, que é essa nossa necessidade de desempenhar em tudo.
a gente precisa desempenhar no trabalho, na família, na leitura. Eu vi em outro episódio você discutindo isso, Adilson, que a gente vai postando no Instagram as leituras que a gente já fez, Sim. como forma de mostrar para os outros, olha, a gente tá aqui lendo, tô e aí produzindo, eu não tô fazendo. lendo, não lembro qual foi o episódio, mas teve isso, que é tipo assim, às vezes, eu vejo que às vezes a pessoa lê, não tanto para absorver, mas mais para no final do ano postar a pilha de Isso, eu li perfeito. 50, eu li 60 livros, né? E aí eu até falei, todo mundo faz esse post no final do ano. Eu não fiz. Isso. Eu não fiz. E por que eu não fiz? Porque eu acho que primeiro, eu não me importo muito com a quantidade, apesar de eu ter alguns conteúdos sobre quantidade, porque para mim o que vale mais é eu li o livro do Vinícius. Cara, o que eu vou conseguir colocar em prática? Isso é a minha cabeça funcionando. Então, para mim, vale mais, faz mais sentido não a quantidade, em sim a qualidade, e principalmente o que eu vou fazer com isso. Claro, perfeito. Né? O que eu vou fazer com isso? E aí, por que eu não posto normalmente essas fotos de livrão? Eu já fiz isso lá atrás. Se você voltar lá em 2021, talvez você vai achar uma foto minha com um monte de livrão. Porque também, eu acho que quando a pessoa olha, ela pode olhar um recorte do Adilson e falar assim, cara, eu nunca vou chegar nessa pilha de livros. Isso, e você cria uma barreira ao invés de um estímulo. Isso, então eu não quero ser uma barreira, porque eu também já fui a pessoa lá atrás que não conseguia ler. Então eu, na minha posição ali de influenciador literário, se é que eu posso dizer assim, eu posso, às vezes, em vez de ajudar, atrapalhar. Claro. Que a pessoa vai olhar e fala assim, cara, não vou chegar na velocidade do Adilson. Igual ontem, por exemplo, olha que legal isso. Eu postei um vídeo ontem eu sempre posto uma vez por mês um vídeo, livros lidos no mês. Eu falo, ó, li esses livros. Normalmente a minha média é 3 livros por mês. E uma pessoa perguntou assim, quanto tempo você lê? Quantas horas você dedica do seu dia? Porque às vezes a pessoa olha e fala assim, cara, esse cara só lê. Sim. E na verdade eu falei assim, eu leio 1 hora por dia. Em 2 blocos de 30. Só que é de segunda a segunda. Com essa consistência, eu consigo chegar. Você consegue caminhar longe. Eu consigo chegar em 3 livros no mês. Mas isso é uma coisa que eu tento também desmistificar na leitura, que às vezes a pessoa que não é um leitor ou uma leitora, ela olha e fala assim, tem que reservar muito tempo, eu preciso... Não, cara, eu tenho 2 blocos de 30 de manhã, no almoço ou início da noite, depende de como tá a minha rotina. Só que eu faço isso de segunda a segunda. Isso. E você faz isso fora do paradigma do desempenho. Eu acho que isso é importante de ser dito. Que a leitura, ela pode ser uma atividade para fugir dessa necessidade do preciso ser o melhor trabalhador, o melhor pai, o melhor filho, cozinhar, fazer comidas naturais, fazer exercício físico, estar bem informado, ser instagramável. Tudo isso é uma série de pressões e a leitura ela pode ser uma válvula de escape fora dessas pressões. Total. Eu acho que a leitura, para mim, tem muito esse sentido de me ver um pouco sem celular, ficar ali afastado, sair um pouco da telinha. Uma vida sem telas. É importante, ainda que eu não consiga por completo. Tá? É bom que se diga. Eu sou viciado em telas, também sofro com isso. Mas a leitura é uma forma de escapar das telas. Vamos entrar na leitura, então. Quero saber um pouco do Vinícius Leitor agora. Né? Como que desde quando a leitura está na sua vida? Desde pequeno? Como é que começou esse... legal essa pergunta. Acho que, como muitos brasileiros, a leitura começa na minha vida com a Turma da Mônica. Tá. Não, olha que curioso. Acho que a Isabela, que eu entrevistei semana passada... Falou a mesma coisa. Falou a mesma coisa isso aí. com a Turma da Mônica. Influenciou gerações. E quem diz que não, talvez esteja só escondendo. Sim. Então começa com a Turma da Mônica. Era fascinado pelos gibis, enfim. E dali, na adolescência, não era muito moda entre os meus amigos ler. Também não era uma cultura familiar. Fui me interessando pela leitura a partir de temas que eu gostava quando criança. Então eu gostava de ler livros de astronomia. Ia na livraria do shopping, pegava uns livros e tal. Depois disso fui evoluindo com minhas leituras, né? Crônica é um gênero que eu passei a gostar porque é mais curto, então para mim fazia sentido. Aí na escola eu ganhei um concurso de redação no ensino médio, escrevendo uma crônica. É uma história interessante, assim, fui para a escola à tarde
jogar bola com os meus amigos. A quadra ficava aberta. E, quem fizer o concurso de redação ganha 1 ponto no trimestre. Eu fui lá fazer, esqueci de botar o título. Mas acabou ficando legal. Ganhei alguns livros ali, enfim. E depois, na faculdade, eu fui direcionando minhas leituras para o universo das ciências humanas. Tá bom. Então, majoritariamente, pego um stand de livros, são economistas, filósofos, historiadores. E no ano passado eu falei, chega. Eu preciso conseguir ler outras coisas também e me reabrir para a literatura. Então, tenho feito um esforço de ler coisas que não sejam só sociologia, só teoria sociológica, só economia e por aí vai. Mas, marcadamente, essa leitura também me dá prazer. Também gosto de ler livros de teoria, mas ler mais livros de literatura tem me feito bem. Na adolescência, como bom adolescente, também li muito George Orwell. George Orwell, 1984, A Revolução dos Bichos, Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios, O que é Fascismo. Eu li, assim, vários livros dele. E agora, último ano, eu li muitos livros do Graciliano Ramos. Acho que foi um autor que eu comecei a curtir muito e eu vou emendando um no outro. Né? Eu gosto assim também. Quando eu gosto de um autor, eu tento ver tudo que ele já escreveu. Exatamente. Emendei várias coisas dele e continuo lendo muito academicamente agora para o mundo da educação. Então, deixei meus estudos em sociologia do trabalho um pouquinho de lado, vocês podem esperar, e voltei a ler coisas da pedagogia. Então, é algo importante para mim também. Que legal. E nessa sua jornada, vamos voltar um pouquinho antes da educação, nessa sua jornada de sociólogo. Sim. Teve um livro que você fala assim que esse livro foi especial, marcante? Sim. Eu tenho alguns livros muito marcantes para mim. Acho que o primeiro que me vem à mente quando você me pergunta é de um sociólogo que produziu majoritariamente na década de 50, chamado Alberto Guerreiro Ramos. Um livro dele chamado A Redução Sociológica. A Redução Sociológica. E redução, imagina que você está fazendo um molho na cozinha e o que você precisa fazer? Uma redução daquele molho, que nada mais é do que você deixar evaporar a água para concentrar o que há de mais essencial. Quando o Guerreiro Ramos fala da redução sociológica, é isso. Olha, eu preciso me relacionar com a teoria estrangeira de modo a fazer uma redução. Tirar o que é alheio à realidade nacional, mas manter aquilo que contribui. É quase um antropofágico na sociologia. Então, foi uma leitura que me influenciou muito, em termos de romper com perspectivas mais europeias na sociologia. Um outro autor que eu gosto muito é o Florestan Fernandes, talvez o maior sociólogo brasileiro. Um livro dele menos conhecido, mas que é o meu preferido, é o Natureza Sociológica da Sociologia. Um nome bom. Nome difícil, né? Mas é meu livro preferido dele. O mais famoso é A Revolução Burguesa no Brasil, que ele faz uma leitura sobre o Brasil República. Então, também é outro sociólogo de alta estirpe. Inclusive, os dois polemizavam entre eles, né? Alberto Guerreiro Ramos e Florestan Fernandes. Mas essa polêmica a gente deixa para depois. Deixa para eles, né? Deixa para eles. Hoje a gente pode gostar dos dois, tranquilo. E uma pergunta, assim, ó, para quem tá aqui quem ficou até agora aqui com a gente, tá curtindo o papo e tá interessado. Você consegue indicar um livro para a pessoa colocar o pé na sociologia? Tipo um livro que não seja tão denso, né? Tão assim, mas a pessoa, que legal, tô curioso, quero ler um pouquinho mais. Tem algum que você fala que é uma boa porta de entrada? Eu penso em 2 vias. Para quem quiser entender o que é o campo da sociologia, tem um livro chamado Introdução à Sociologia, do Nildo Viana, um professor da Universidade Federal de Goiás. Acho que é a melhor síntese que tem do campo. Mas quem quer já estudar elementos da sociedade como uma leitura sobre o social, pode contribuir pessoalmente, profissionalmente, ter uma visão de mundo, eu colocaria novamente o Byung-Chul Han com A Sociedade do Cansaço. Nossa, nome bom, hein? Sociedade do Cansaço. Pois é, estamos todos cansados a todo tempo. Total. Ele é um filósofo, a rigor, mas ele faz uma discussão muito próxima da sociologia. Então deixo aqui essa fronteira nebulosa para a gente usar para a nossa indicação. Sociedade do Cansaço. Cara, eu preciso pôr na minha lista, senão eu vou esquecer. Deixa eu já pôr na minha lista, eu adorei o nome. Porque tem muito a ver isso, né? Hoje em dia a gente está sempre correndo, a gente está sempre... Existe uma pressão da sociedade, você mesmo falou, por performar mais, por ter mais resultado.
por ser melhor em tudo, porque você precisa de alta performance, você precisa... E aí a gente cai nessa cilada. Olha, eu digitei Soci, já apareceu, Sociedade do Cansaço. Ele é bem famoso, ele é um autor hypado. Eu já vi essa capa aqui. Aí. Esse livro circulou muito. Sociedade do Cansaço, muito Excelente livro, de leitura rápida, fácil. Ele só tem... Cara, só tem uma vendido. Objeção a esse livro. Qual objeção? Nem é uma objeção, é uma coisa irônica do livro. Na primeira página, ele é um livro pré-pandemia. Tá. Na primeira página, ele fala assim, a nossa sociedade já passou pela fase das questões virais. Tendo isso superado, vamos a outras coisas. Tá bom. Enfim, aí veio a pandemia, né? Mas fora essa primeira página, ele acerta em quase tudo. Ele é muito bom. E eu acho até interessante esse... um erro, né? Mas essa coisa que ele não conseguiu prever, ufa, que bom, né? Que ele não conseguiu prever, ele não é um vidente, ele é um filósofo, mas que mostra humanidade nos autores. De vez em quando tenta fazer algumas projeções que nem sempre são as mais corretas. Legal, já anotei e coloquei no meu carrinho. Ele é ótimo. Uma outra curiosidade aqui que eu tô pensando aqui, você como um pesquisador, você leu algum livro do Harari já? Do Yuval Harari? Nunca o li. O que você acha dele? Eu acho que, assim, eu gosto, tá? Eu li Sapiens e li 21 lições do século XXI, muito bom também. Ele, como um pesquisador, o conteúdo é denso. Eu sempre brinco, né? O pessoal fala, o que você achou do Sapiens? Eu achei incrível, mas eu envelheci 5 anos lendo o livro. Uau. Porque é muita informação, é muito detalhe, isso não é uma crítica. Ele traz muita profundidade para as coisas, porque ele é um pesquisador. Então ele põe muito, né? Eu gosto muito dele, eu acho que é muito legal. Tem um novo que ele lançou agora, que eu não li ainda, que chama Nexus, que é sobre a teoria dele sobre a evolução, acho que da comunicação, se eu não me engano, acho que é isso. Mas é que eu fiquei com essa curiosidade se você tinha lido, porque pesquisa muito e tal, mas eu gosto, eu acho que é um... Eu sei que existem polêmicas com ele no campo da filosofia. Tem várias polêmicas, Primeiro que é assim, ele já entra num caminho que nem todo mundo entende, porque assim, ele é um israelense e ele é homossexual. Aí já causa uma estranheza. Sim. Então daí tem sempre algum tipo de viés em cima disso e tal, mas eu acho o conteúdo dele riquíssimo, assim. O Sapiens, você lê Sapiens, você entende desde lá do Big Bang, para quem acredita, para quem não acredita, mas ele vai lá atrás e vem trazendo todos. Então, tipo assim, como que a gente evoluiu? Como que a gente evoluiu, como os Homo sapiens se evoluíram? Então, por exemplo, o fogo foi uma teoria importante ali na questão da evolução e tal. Então mas é uma leitura difícil. É uma leitura que não é uma leitura, é uma leitura densa. Mas legal. Eu gostei bastante. Vou deixar na minha lista. Um sociólogo que tem tido muita expressão hoje em dia e vendido muito é o Gessé Souza. Eu já vi livros dele já. Ele publicou Elite do Atraso, acho que foi o mais vendido dele. Também é um bom livro. Acho que para quem quer conhecer o Brasil a partir da sociologia. Legal. Acho que é uma boa porta de entrada. E ele tem outros livros publicados desde então. Acho que é uma boa indicação. Legal. Aí do Gessé Souza para leituras do Brasil a partir da sociologia. Legal. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Vinícius, o que é óbvio para você e você acha que nem todo mundo percebe? Uau! O que é óbvio para mim, nem todo mundo percebe. Eu acho que é óbvio que o mundo é contraditório, que o mundo é dual, que as coisas vão para além das nossas opiniões e que se utilizar de conhecimento prévio, historicamente acumulado, pode ser uma boa estratégia para notar esses nuances. Acho que nem sempre a gente evoca esses argumentos. Passa pelo senso comum mais besta, colocando argumentos sempre unilaterais e não se atenta que as coisas podem ser mais complexas que isso. A leitura ajuda. Ajuda muito. Excelente. Eu criei uma pergunta nova esse ano, que eu tinha uma pergunta, mas eu dei uma mudada nela. Boa, vamos lá. Se você pudesse me emprestar um seu superpoder, qual que é o seu superpoder? Qual que é o superpoder do Vinícius que só o Vinícius tem
e aí você vai emprestar esse superpoder pro Adilson. Uau, incrível. Deixa eu pensar, eu tenho alguns. Enquanto você me perguntou, pensei em alguns. Um bom superpoder meu é que eu sou um excelente dono de casa. Ah, sou um cara eu tô precisando desse, cara. Organizado, faço boas tarefas domésticas, cozinho Não, algumas tarefas coisas. domésticas eu sou bom, mas cozinhar... Cozinho algumas coisas, então tenho aumentado o meu repertório culinário. Boa. Esse é um superpoder que eu me orgulho. Mas um outro superpoder que eu me orgulho, como eu considero um cara organizado. Acho que foi assim que eu sobrevivi à academia e ao mundo do trabalho ao mesmo tempo. Tá bom. Acho que foi com organização. Nem sempre a disciplina me salvou. Às vezes eu sou indisciplinado também. Nem sempre eu consigo carregar tudo que eu quero. Mas ser organizado, isso me salvou muitas vezes. Muito bom. Eu sou suspeito também. Eu sou... você viu aqui meu roteirinho, né? Organizado. É incrível. Anotado as perguntas, eu fui fazendo as perguntas, fui dando check. Isso. A minha organização aqui para eu não esquecer de nada, né? Muito bom, cara. Muito bom. Cara, passou voando aqui o nosso papo. Eu adorei. Adorei, Adilson. Foi sensacional. Eu tenho certeza que a audiência curtiu muito, então eu queria de novo agradecer sua presença, o tanto de conteúdo que você compartilhou aqui, tanto de aprendizado da sua bagagem, dessa vida toda que você já fez aí agora, migrando também para a parte da educação. Te desejo muita sorte no doutorado que vai vir aí, no pós, né? Tá no pós e vai vir. Que educação, eu sou suspeito também, porque o Corte está nesse meio da educação aí, tentando formar novos leitores, principalmente formar novos leitores com pensamento crítico, que eu acho que é uma coisa que eu sempre tento falar um pouquinho sobre isso também. Então, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo livro, adorei. Isso. Obrigado pelo presente. Imagina. E deixa um recado final aqui para a audiência que ficou com a gente até agora. Boa. Pessoal, eu agradeço muito a audiência de vocês, a interlocução. Sempre termino minhas aulas falando assim para os meus alunos. Dúvidas, questões ou crises existenciais, estamos abertos sempre. Então, quem quiser conversar, ter interlocução, me chama lá no Instagram. Vou deixar aqui também o link da editora para vocês adquirirem um livro, mas também deixo um exemplar aqui para ser sorteado entre os ouvintes. Legal. A gente pode fazer isso também. E espero que tenha contribuído e que a gente possa continuar se influenciando, acumulando conhecimento, lendo, avançando em diálogo. Adilson, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e honrado por ter compartilhado esse momento com vocês. Eu que agradeço, foi incrível. Então, vai ter que fazer o seguinte, para concorrer aqui o sorteio. Deixa aqui na descrição do episódio, no comentário do episódio, o que você mais curtiu? Boa. O que você aprendeu hoje? O que você leva de ensinamento desse papo? Qual que foi o seu grande aprendizado, grande insight? O que você gostou? Deixa aqui que daí eu vou depois rodar um programinha aí, a gente faz o sorteio só se tiver comentário. Quem não tiver no comentário não vai participar do sorteio, tá bom? Vinícius, obrigado de novo. Valeu demais. E todas as quartas, episódios novos às 19 horas no YouTube e no Spotify. Até semana que vem. Excelente. Tchau, pessoal.